Conheça Cassandra Cass Whitaker, 32 anos, cabelos castanhos, corpo esguio e olhos cinzentos e frios. Ela chegou ao campo de treinamento civil com um objetivo simples: candidatar-se a uma vaga de assistente médica. O lugar era composto, em sua maioria, por homens, muitos deles veteranos de combate, que tinham uma visão depreciativa sobre mulheres, especialmente aquelas caladas que preferiam ficar sozinhas. Cass nunca reagia às piadas ou comentários deles. Limpava quartos, enfaixava ferimentos, cuidava dos rifles de treinamento e nunca falava sobre seu passado. Os outros recrutas a chamavam de enfermeira fantasma pelas costas, pois ela se movia pelo local como uma sombra, sempre presente, mas nunca notada, sempre ajudando, mas nunca pedindo reconhecimento. Numa tarde, durante o treino de tiro ao alvo, um novo recruta disparou acidentalmente. O rifle recuou com força e o cano atingiu seu ombro, causando um corte profundo que começou a sangrar intensamente. Enquanto todos ficaram imóveis, chocados, Cass reagiu instantaneamente. Em segundos já estava ao lado dele, movendo as mãos com precisão cirúrgica. Aplicou pressão exatamente no ponto arterial necessário para estancar o sangramento. Sua técnica era impecável, o tipo de medicina de campo avançada que leva anos para dominar. "Chamem o médico", alguém gritou. "Eu estou cuidando disso", Cass disse em voz baixa, firme, enquanto trabalhava. Em poucos minutos o sangramento estava controlado e o ferimento devidamente tratado. Alguns observaram impressionados com sua habilidade, mas ninguém fez perguntas, presumiram apenas que ela havia feito muitos cursos de primeiros socorros, nada mais. O instrutor-chefe, um ex-fuzileiro naval durão chamado Sargento Rodrigues, deu-lhe um novo apelido naquele dia: Enfermeira Sabe-Tudo. Ele usava o apelido constantemente, geralmente na frente de todos, sempre com o mesmo sorriso condescendente. "Ei, Enfermeira Sabe-Tudo, precisamos que você limpe os rifles de novo." Enfermeira Sabe-Tudo acha que consegue repor os suprimentos médicos? Cass nunca respondia à provocação, apenas acenava com a cabeça e fazia o que pediam. Mas quem olhasse com atenção poderia notar algo em seus olhos. Não era mágoa nem raiva, mas paciência. A paciência de quem carrega um fardo muito mais pesado do que os outros imaginam. Tarde da noite, quando o local já estava silencioso, Cass permanecia sozinha na enfermaria, limpando e mantendo o equipamento com a mesma precisão metódica que aplicava a tudo. Seus movimentos eram econômicos, treinados, quase mecânicos em sua eficiência. Ela usava um velho relógio militar que nunca tirava do pulso e, às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, tocava-o suavemente, como se tirasse forças de uma lembrança distante. Numa certa noite, Cass estava em seus modestos aposentos, encarando uma fotografia antiga em uma moldura de madeira gasta. A imagem mostrava um homem mais velho em uniforme militar, com olhos afiados e focados, seu pai Jack Fenton Whitaker, um lendário atirador de elite da Guerra do Golfo. A foto o capturava em seu auge, quando seu nome era sussurrado com reverência nos círculos militares ao redor do mundo. Jack Whitaker era capaz de realizar disparos impossíveis em condições impossíveis. Vento, chuva, escuridão, nada o detinha. Mas, mais importante, ele nunca errava quando realmente importava. Todas as manhãs de sua infância, enquanto outras crianças ainda dormiam, Cass treinava com o pai antes do amanhecer. Aprendia a ler padrões do vento, calcular a queda da bala e entender como luz e sombra podiam significar a diferença entre a vida e a morte. "Não se trata apenas do disparo, Cassie", dizia o pai, com voz paciente mas firme. "É sobre tudo o que acontece antes do disparo. A respiração, o batimento do coração, o momento de silêncio perfeito. Ele lhe ensinou tudo: cálculos de trajetória, fatores ambientais, manutenção de equipamento e, mais importante, a mentalidade de um verdadeiro atirador, mas sempre enfatizava um ponto crucial: essa habilidade não é para matar, querida, é para impedir que outra pessoa seja morta." Após a morte do pai, 3 anos antes, Cass havia deixado o exército por razões que nunca contou a ninguém. Ela carregava o velho relógio e as lições dele, mas jurou nunca mais tocar em um rifle. Na manhã seguinte, o centro de treinamento anunciou um teste obrigatório de tiro ao alvo. Todos teriam de participar, inclusive a equipe de apoio. A ideia era ser uma competição divertida para elevar o moral e aproximar os recrutas. O sargento Rodrigues aproximou-se de Cass com um rifle de precisão militar M24, o sorriso particularmente largo naquela manhã.
Vamos lá, enfermeira sabe tudo, anunciou alto o suficiente para todos ouvirem. Vamos ver o que você consegue fazer com uma arma de verdade. A multidão reunida riu. Alguns apostaram que ela nem acertaria o alvo, muito menos o centro. Cass olhou para o rifle por um longo momento enquanto a voz do pai ecoava em sua memória. Quando o momento chegar, você saberá o que fazer. Sem dizer uma palavra, ela se posicionou na linha de tiro. O alvo estava a 300 metros, uma distância respeitável para a maioria dos atiradores, mas nada comparado ao que ela já havia treinado. Ao erguer o rifle, algo mudou em sua postura. A assistente médica insegura desapareceu, dando lugar a outra pessoa completamente diferente, alguém que havia estado escondida à vista de todos. Ela ajustou o rifle com movimentos tão fluidos e precisos que até o instrutor veterano parou de falar. Sua respiração desacelerou, sua postura assumiu a forma perfeita. Alinhou a mira com a memória muscular de milhares de horas de prática. O campo de tiro ficou em silêncio, até os brincalhões no fundo pararam de rir. Cass respirou fundo, prendeu o ar e apertou o gatilho. O disparo ecoou pelo campo como um trovão. Quando a luneta de observação focalizou o alvo, um suspiro coletivo percorreu a plateia. Tiro perfeito no centro, não apenas acertando o bullseye, mas perfurando o exato ponto matemático com precisão cirúrgica. Um instrutor mais velho, chamado Williams, que havia servido ao lado de seu pai 20 anos antes, deu um passo à frente, pálido. Essa postura de tiro, murmurou alto o bastante para os outros ouvirem, é a técnica característica de Jack Whittaker. 3 dias depois, a base recebeu um alerta urgente. Relatórios de inteligência indicavam que uma equipe inimiga de atiradores de elite estava se aproximando do centro de treinamento, parte de uma simulação tática avançada destinada a testar as capacidades defensivas da base. O exercício foi planejado para ser realista, realista o suficiente para ser perigoso caso alguém cometesse um erro. Todo o pessoal foi imediatamente evacuado para os abrigos subterrâneos. Porém, durante a evacuação apressada, um grupo de novos recrutas se separou da unidade. Eles ficaram presos no prédio leste, cortados da rota principal de evacuação. A equipe de atiradores simulados se aproximava exatamente daquele prédio, e se descobrissem os recrutas, estes poderiam se machucar seriamente ou pior. As armas de simulação usavam projéteis de tinta, mas, a curta distância, poderiam causar danos reais. O protocolo padrão era esperar pela equipe de resposta tática para resgatar os recrutas, mas isso levaria pelo menos 20 minutos. Os atiradores simulados chegariam em 10. Cass conhecia o layout das instalações melhor do que ninguém, depois de meses limpando e mantendo cada canto do complexo. E sabia de outra coisa: ela era a única no abrigo capaz de fazer o disparo necessário para neutralizar a ameaça antes que alcançassem os recrutas. Sem pedir permissão ou anunciar suas intenções, Cass saiu discretamente do grupo de evacuação. Foi até o arsenal, onde o rifle M24 usado no teste ainda estava guardado em seu estojo. Subiu ao segundo andar do prédio administrativo abandonado, o ponto mais alto com visão clara para o acesso leste. Dali podia ver todo o campo tático. O vento soprava a 24 km a partir do noroeste. A distância até a zona-alvo era de aproximadamente 800 metros. Os atiradores simulados estariam usando equipamento de proteção, então ela precisaria atingir o sensor central de cada alvo para registrar a eliminação e retirá-los do exercício. Cass preparou sua posição com a mesma precisão metódica que seu pai lhe havia ensinado. Calculou o desvio do vento, ajustou-se para o leve ângulo de elevação e assumiu a postura de tiro perfeita. Pela mira, viu a equipe inimiga se aproximando do prédio onde os recrutas se escondiam. 3 figuras com equipamento tático completo, avançando com eficiência profissional. Ela tinha apenas uma chance. Se errasse, os recrutas seriam descobertos, o exercício continuaria e alguém poderia se machucar seriamente. A voz do pai sussurrou em sua memória: quando vidas estão em jogo, não existe segundo lugar. Só existe o disparo que importa. Cass controlou a respiração, sentindo o batimento desacelerar no ritmo que aprendera tantos anos atrás. A cruz da mira se fixou no sensor central do líder inimigo. Ela soltou metade do ar, segurou e disparou. A 800 metros de distância, o equipamento do atirador inimigo acusou o acerto imediato. Exercício encerrado, ameaça neutralizada, todo o pessoal está seguro.
anunciou o sistema de comunicações. Antes que alguém pudesse reagir ou fazer perguntas, um oficial superior entrou no prédio administrativo, Tenente-Coronel Ellis, um homem que havia servido ao lado de Jack Whittaker em 3 missões. Ele encontrou Cass ainda na posição de tiro, guardando calmamente o rifle. O coronel a olhou por um longo momento e então, lentamente, levou a mão à testa em uma saudação militar impecável. Eu sabia que este dia chegaria, disse baixinho. Seu pai me falou sobre você. Disse que, quando o momento certo chegasse, você se apresentaria. Também disse que faria isso não por glória, mas porque alguém precisava ser protegido, exatamente como ele te ensinou. Quando os outros chegaram ao prédio, a notícia já havia se espalhado. A silenciosa assistente médica que limpava rifles e enfaixava ferimentos era filha do atirador mais lendário da história militar moderna. Mais do que isso, ela havia acabado de provar ser digna desse legado. Após o incidente da simulação, Cass recebeu uma oferta imediata para retornar ao serviço militar ativo. Várias unidades de operações especiais queriam recrutá-la, com propostas que incluíam aumento significativo de patente, missões especializadas e o tipo de reconhecimento com que a maioria dos soldados sonha. Ela recusou todas. Não estou aqui para ser uma arma, disse ao coronel Ellis durante uma reunião privada. Estou aqui para ajudar as pessoas a se curarem e a aprenderem. É isso que meu pai gostaria. Mas algo havia mudado desde aquele dia. As provocações pararam completamente. As atitudes de desdém desapareceram da noite para o dia. Em vez disso, os recrutas começaram a se aproximar com perguntas genuínas. Cass, você pode me mostrar como ajustar corretamente uma mira? Você se importaria de me ajudar com a técnica de respiração? Estou com dificuldade na postura de tiro. Pode dar uma olhada? Ela nunca deu aulas formais nem ficou na frente de uma sala fazendo discursos, mas, de alguma forma, estava sempre cercada por pessoas que queriam aprender. Elas se sentavam com ela nos intervalos, caminhavam ao seu lado durante a manutenção de equipamentos e ouviam atentamente suas explicações tranquilas. Seu estilo de ensino era como sua personalidade, discreto, mas incrivelmente eficaz. Fazia pequenos ajustes na empunhadura de alguém, oferecia sugestões sutis sobre o ritmo da respiração ou compartilhava observações sobre a leitura das condições ambientais. Seu pai era assim também, disse-lhe o coronel Ellis numa tarde. Ele nunca precisava ser a voz mais alta na sala. As pessoas ouviam porque sabiam que ele tinha algo que valia a pena ser escutado. Os recrutas começaram a chamá-la de Coach Cass, não como uma piada, mas como um termo de respeito e afeto genuínos. 2 semanas depois, o coronel Ellis aproximou-se dela com um envelope lacrado. Seu pai deixou isto para você, disse simplesmente. Ele me pediu para entregar somente depois que você tivesse provado algo para si mesma. Dentro estava uma carta na caligrafia familiar de seu pai. Cassie, se você está lendo isto, significa que usou suas habilidades quando elas realmente importavam. Significa que você entendeu que nosso treinamento nunca foi sobre ser a melhor atiradora, mas sim sobre ser a pessoa certa no momento certo. Você manteve sua promessa para mim, querida, mas, mais importante, manteve sua promessa para si mesma. Estou orgulhoso de você. Pai. Naquela noite, Cass ficou sentada na enfermaria silenciosa, com a carta do pai numa mão e o velho relógio na outra. Pela primeira vez desde a morte dele, ela sorriu. Nem todos que carregam um passado poderoso precisam ser celebrados. Algumas pessoas caminham silenciosamente por nossas vidas, deixando habilidades e sabedoria para serem usadas exatamente quando mais precisamos delas. Cass não se apresentou para se tornar uma heroína. Ela apenas manteve uma promessa e, com um único disparo perfeito, silenciou todo um campo de treinamento. Às vezes, o que o mundo precisa mudar não é alguém exigindo reconhecimento, mas alguém que não precisa ser reconhecido.